Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio Queiroz de Informática. Nós estamos iniciando a nossa próxima videoaula. O tema da nossa aula de hoje é sobre o teclado, uma ferramenta muito importante nas nossas aulas, na nossa atividade de desenhos, de escritas e outras ferramentas que utilizamos nas nossas aulas no computador. Ok? Vamos começar? Antes de falarmos sobre as suas funções, as suas teclas, vamos dar uma ida ao turno do tempo falando um pouquinho sobre eles. Nós temos aí alguns modelos de teclado. O primeiro, que é o branco, são os computadores bem antigos, os famosos 386, 486, assim por diante. O teclado era americano, ainda não tinha os teclados com formato em português. Uma tecla que eles não tinham, o C cedilha. Ele era formato serial, ok? Depois surgiram os primeiros teclados na cor preta, também em formato americano, ainda sem o C cedilha, mas porém ele já era em formato PS2. De lá para cá, houve uma grande evolução nos teclados. Algumas teclas com mais funções e algumas teclas já contendo C cedilha. Hoje, por exemplo, 99% dos teclados hoje são a BNT2, ou seja, com C cedilha. Professor, mas quais teclados que não são em português? Os teclados que vocês trazem de outros países, ok? Aí cada país é um formato diferente. Do outro lado, nós temos dois teclados pretos. Primeiro, já é com formato ABNT2 e o de baixo com formato de notebook, ou seja, também é ABNT2. Vocês podem notar que esses quatro modelos eles seguem o mesmo padrão, as mesmas teclas, as mesmas funções e o mesmo local. Cada um, as teclas têm no mesmo lado. Ou seja, tanto o americano, que é o formato QWERTY, como o ABNT2, as teclas ficam no mesmo local, para facilitar quem utiliza o teclado americano e para quem usa o teclado em português. Uma coisa muito importante no teclado, ele é dividido em 4 subgrupos. Temos as teclas de funções, o teclado alfanumérico, teclas de controle e o teclado numérico. Vamos começar pelo teclas de funções. Ele começa pelo ESC e vai do F1 ao F12. Cada tecla ele tem uma função no seu computador. Uns desligam computadores, outro põe em modo standby e assim por diante. Por exemplo, a tecla F8, quando reinicia o computador, ele entra no modo segurança. O F10, a maioria dos notebooks, quando você liga ele, aperta o F10, ele pede para escolher se quer entrar pelo CD-ROM, se pelo HD e assim por diante. Nós temos teclado alfanuméricos. O que é alfanuméricos? Ele tem letras e números ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem é onde tem as mais variadas funções. É onde nós vamos entrar em detalhe daqui a um pouco. Nós temos a tecla de controle. Nós estamos acostumados a usar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Mas tem algumas funções muito importantes. O delete, o end, o home e assim por diante. E temos o teclado numérico, que ele é do 0 ao 9. Temos também as operações básicas da matemática. Nós temos a vírgula e o ponto. Lembrando que ele, acima da tecla 7, ele tem o nulock. Esse nulock, eu posso estar desligando essa parte, essa função, como estar ativando também normalmente. Ok? Agora é o que interessa. As teclas da parte alfanumérico. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 até o 0. Depois temos o menos, o mais, assim por diante. Nós temos as teclas backspace. O que é a tecla backspace? Vamos estar falando também. Nós temos a tecla table, caps lock. Alguns computadores, o nome dele é fixa. O shift, control, o alt, alt GR e assim o enter e outras funções. Quando eu estou digitando algum texto, quando eu aperto a tecla, ele sempre vai sair um número maior. Por exemplo, o Q, o E, assim por diante. Na parte numérica, se eu apertar a tecla normal, ele vai ser 1, 2, 3, 4. Ele vai sair o menos, o igual.
vai sair o til, vai sair o ponto, o ponto e vírgula e assim por diante. Professor, mas como que eu vou usar as outras os outros atalhos? Por exemplo, o número 1, eu tenho exclamação. Professor, mas como é que eu vou colocar essa exclamação? Qualquer teclas acima dos números, por exemplo, acima da vírgula, que é maior, e o ponto, que é maior e menor, do ponto e vírgula, que é o 2 pontos, da barra, que é a interrogação, do menos, que é o traço, do igual, que é o mais. Para mim ter acesso a essas teclas, eu tenho que apertar o Shift e o número correspondente. Se eu apertar o Shift 1, sai exclamação. Se eu apertar o Shift 5, sai a porcentagem. Se eu apertar o Shift e o 7, o E comercial. E assim por diante. Lembramos que algumas teclas, eu tenho uma terceira tecla. Por exemplo, do 1, tem um pequenininho, o 2 pequenininho. Esse aí é aquelas teclas, por exemplo, que usamos muito na matemática, raiz quadrada, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à terceira, e assim por diante. Nós temos também, na tecla 4, um símbolo do euro. Na tecla 5, um símbolo de moeda. Nós temos, depois do exclamação, da interrogação, desculpa, a bolinha, e assim por diante. Qualquer momento que eu preciso usar essas teclas, chamamos de terceiras teclas, eu aperto o Alt GR. O Alt GR é essa aqui depois do espaço do teclado. Se eu apertar o Alt GR e o 1, vai ser um pequenininho. Se eu apertar o Alt GR e o 5, vai ser o Cents. Se eu apertar o Alt GR e a bolinha, aí você vai ter acesso a essa bolinha. Ou seja, então, para vocês precisarem sempre dessas terceiras teclas, sempre eu utilizo o Alt GR. Quando eu escrevo uma palavra e essa palavra está errada, eu aperto o Backspace. Ou seja, ele vai apagar a quantidade de letras que eu preciso apagar. Eu vou apagando até aonde eu preciso. Table. O table, que é em cima do Caps Lock, ele é para quê? É para dar como se fosse um parágrafo no meu texto. Eu utilizo muito com meus alunos, aperto o table uma vez para criar o nosso parágrafo. O Caps Lock. O Caps Lock ou fixa, se eu apertar ele, vocês vão notar que em cima do no lock, uma luzinha vai acender. Se eu apertar ele, o que vai acontecer? Todas as letras que eu digitar vai sair em formato maiúsculo. Ou seja, se eu escrever uma palavra inteira, uma frase inteira, uma linha, um texto inteiro, tudo vai sair maiúsculo. Por quê? O Caps Lock ou fixo está aceso, então vai sair tudo nesse formato. Professor, mas quando eu quero apenas uma letra maiúscula? Nesse caso, eu vou apertar o fixa, que está abaixo do Caps, vou apertar o Shift, desculpa, que está abaixo do Caps Lock, e a letra correspondente. Se eu apertar o Shift A, o A fica maiúsculo. Se eu apertar o Shift L, o L fica maiúsculo e assim por diante. Então, está explicado então. Table, está explicado Caps Lock ou fixa, está explicado o Shift, está explicado Alt GR, Backspace e o Enter. O Enter, a função dela é para descer para a linha abaixo. Ou seja, eu digitei um texto e apertei o Enter, o que ele vai fazer? Ele vai para uma linha superior. Ou seja, ele vai para a próxima linha, onde eu posso estar continuando a escrever meu texto ou fazendo a minha atividade. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Seguinte, qual que é a nossa atividade hoje? Eu vou postar abaixo dessa atividade o link de um jogo que utiliza também um teclado, para mostrar para vocês mostrarem para mim, desculpem, se vocês aprenderam sobre isso. Vocês vão estar jogando várias vezes esse jogo. Lembrando, ele vai usar tanto as letras, como também as suas funções. Ok? Desde já agradeço a vocês. Uma boa semana, um feliz Dia das Mães para as mães de vocês e até a nossa próxima videoaula. Obrigado, uma boa semana.